Você está entrando no espaço UFO. Sinta-se em casa. Você já teve aquela impressão de ter sido abduzido? Hoje, Ariel Castro traz uma matéria muito interessante sobre este assunto. Mas antes, gostaria de pedir para que deixe seu like nesse vídeo. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Estão preparados? Roda a vinheta! Aqui é Ariel Castro. Você está entrando no Espaço UFO. Como saber se você já foi abduzido por seres extraterrestres? Grande parte das pessoas que se interessam por ufologia tem alguma história para contar sobre o assunto, sejam os relatos próprios ou de parentes. Aqueles que acreditam no fenômeno da abdução suspeitam que algo lhe aconteceu, mesmo que não saibam como explicar. Coincidentemente, quando questionadas com mais cuidado, esses indivíduos acabam por relatar detalhes dos quais não se recordavam ou que achavam não ter relação com o fato ou outros detalhes de suas vidas. O interesse em ufologia por si só não é indicativo de que a pessoa tenha tido algum contato direto com o fenômeno. Porém, estudos constataram que muitos indivíduos interessados pelo assunto são, na realidade, experienciadores dele, principalmente quando se tratam de abduções. De acordo com o Dr. David M. Jacobs, professor com doutorado em História Intelectual, especialista na história e cultura dos Estados Unidos no século XX e famoso pesquisador de sequestros alienígenas, a maioria das abduções acontece sem que sejam deixados traços de lembrança, artefatos ou marcas físicas que levam o abduzido a desconfiar do que lhe aconteceu. Jacobs, que já conduziu mais de 1000 sessões de regressão hipnótica, expôs vários pontos interessantes e comuns entre os abduzidos, como listaremos abaixo. Durante a minha leitura, recomendo a você uma análise de suas próprias experiências. É possível que algumas ou todas as situações relatadas tenham algum paralelo com sua vida, mas lembro que alguns fatos podem ter explicações não relacionadas com o fenômeno UFO. Por outro lado, é importante ficar atento aos sentimentos e lembranças vagas, pois, como veremos a seguir, elas podem ter relação direta com a casuística ufológica. Vazamentos de memória. A maioria dos abduzidos inicia seus relatos com avistamentos de todo tipo, desde pontos brilhantes no céu que se comportam de maneira errática, até naves vistas tão de perto que é possível ver sua fuselagem. Os relatos são breves e normalmente sem maiores incidentes, a não ser em raros casos em que o abduzido é convidado a entrar na nave. Nesses eventos, as testemunhas são consideradas contatadas e não abduzidas. Esses avistamentos são rápidos, durante algo entre alguns segundos e alguns minutos. Raramente são precedidos de luzes projetadas, seres ou mesmo abduções. Os experienciadores, em sua maioria, acreditam que o evento se resume ao avistamento e nada além dele. Incrivelmente, fatos estranhos não são aleatórios, mas parecem seguir um padrão definido, ao que Jacobs chama de vazamento de memória. Nestas ocorrências, os abduzidos esquecem a experiência do sequestro quase totalmente, mas
por algum motivo que ainda se desconhece, alguns resquícios do evento permanecem. Esses resíduos ou vazamentos de memória parecem ser instalados no indivíduo de forma a ativar seu interesse ou fazê-lo suspeitar que algo incomum tenha acontecido. Alguns exemplos de vazamento de memória incluem lapso de tempo, queimaduras, contusões, marcas ou cicatrizes no corpo que antes não existiam. Há também relatos de pessoas que acordaram com uma roupa desconhecida que não lhes pertenciam, ou acordaram do lado de fora da casa ou da barraca de camping, sendo que tanto a residência quanto a tenda estavam trancadas pelo lado de dentro. Outros exemplos incluem a sensação de estar semi-acordado, sem controle dos seus movimentos, dormir bem, mas acordar muito sonolento, acordar com as roupas do avesso ou sem elas. Em raros casos, recobrar a consciência em um local diferente onde se estava durante o avistamento. Alguns avistamentos de memória, é claro, são mais comuns do que os outros, mas em todas as instâncias o abduzido não consegue explicar o que lhe aconteceu entre a sua última recordação até a volta da consciência. Para eles, a sensação é de que apenas alguns segundos se passaram. Mapeando comportamentos. Em outros casos, no ciclo de abdução, há vários comportamentos, opiniões e hábitos que podem ser mapeados. Um deles pode ser evidenciado em casos de indivíduos que têm uma reação mais alarmista ao fenômeno UFO. Com frequência, pessoas podem até não acreditar em abdução, mas demonstram medo do escuro e só conseguem dormir com alguma luz acesa. Também têm medo de certos cantos ou locais da casa, de estarem sozinhos olhando para o céu estrelado e etc. Também há relatos frequentes de medo de imagens de seres greys, contusões recorrentes que aparecem da noite para o dia, insônia, crises de pânico sem motivo aparente, medo de perder o controle, medo de estar nu e em situações vergonhosas. Nesses casos, a vida social do indivíduo é afetada, criando traumas, transtornos obsessivos, compulsivos e até isolamento. Para essas pessoas, recomenda-se um tratamento especializado, reforçando aqui que tais sintomas não são exclusivos de abduzidos e podem indicar sérios problemas de saúde, também em não abduzidos. Portanto, um profissional deve ser procurado. Por outro lado, quando o caso realmente aponta para uma abdução, a maioria dos terapeutas não está treinada ou capacitado para entender, analisar e tratar casos de abdução. É recomendável, em casos assim, procurar o auxílio de um ufólogo sério e bem informado sobre as abduções alienígenas, que poderá orientar a pessoa sobre quais caminhos tomar para entender o que lhe aconteceu. Tão importante quanto o auxílio de um bom pesquisador é jamais abandonar um tratamento convencional, mas tentar unir os dois da melhor forma possível. Perguntas sem respostas. A princípio, nem os vazamentos de memória nem os comportamentos descritos caracterizam o fenômeno de abdução e não devem ser considerados separadamente como provas. No entanto, a convergência de coincidências pode ser um sério indicativo para confirmar suspeitas. Há muito a se discutir sobre os sequestros alienígenas e há muitos casos incríveis descritos por pessoas que se submetem a regressões hipnóticas. Na maioria deles,
os experienciadores imaginavam que seus vazamentos de memória eram somente pequenos eventos, mas, sob hipnose, descobrem ter sido submetidos a exames a bordo de naves, conversas com ETs e seres híbridos, atividades de treinamento, visitas interestelares e até utilizados como instrumentos em abduções de outros humanos. Como mencionei, Jacobs, em conjunto com Buddy Hopkins e John Mack, investigou milhares de casos de abdução e continua a fazê-lo até hoje. Como mostrou em 2013, ao se apresentar no Fórum Mundial de Contatados, promovido em Florianópolis pela revista UFO. Os relatos produzidos por tais pessoas estão entre os mais intrigantes e misteriosos, pois apontam para vários tipos de procedimentos, equipamentos, seres e situações. Infelizmente, muitas perguntas ainda estão sem resposta, e descobrir o que algo faz parte do fenômeno pode ser empolgante e, ao mesmo tempo, assustador. Mas e você? O que acha? Já teve a sensação de ser abduzido? Não deixe de comentar, dê uma curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal. Somos o Espaço UFO. Já conhecem a nossa página no Facebook? Lá temos fotos e vídeos dos bastidores, enquetes e outros assuntos. Clique no link que estará na descrição abaixo e sinta-se em casa.